Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma Gabarita Gel, e hoje vamos responder a prova de segunda fase da Unesp. E foi uma prova show de bola. Primeiro, a Unesp ela seguiu a tendência da primeira fase, ela modificou, não foi no tradicional. Ela deu até uma fulvestiada quando trouxe a questão da zona de convergência intertropical. Por quê? A Unesp sempre trazia uma questão assim, se fosse de clima, massas de ar, tipos de chuva, uma questão suave. Agora não, olha, zona de convergência intertropical, os alunos com certeza tiveram dificuldade, menos você que estudou no Gabarita Gel, que nós temos uma aula específica de zona de convergência, ventos alísios, circulação primária da atmosfera. Beleza? Então vamos responder as questões e ó, não se preocupe se a tua não tiver igual a minha resposta, porque depois a banca senta, troca uma ideia e vai colocar lá, né? Ah, essa resposta é a pontuação máxima, essa resposta vai perder meio ponto, essa vai perder um ponto. Então, fique tranquilo. Claro, se tiver idêntico, ó, sorrisão no rosto, porque você foi muito bem. E a questão que eu trago para vocês, a primeira vai falar do Kim Jong-un, quando ele atravessou o paralelo 38, que divide as penínsulas norte, comunista, sul, capitalista. E foi o primeiro governante da Coreia do Norte a atravessar desde o fim da Guerra da Coreia. O Moon Jae-in, que é o presidente eleito em 2017, olha isso, cara, esse cara é gente boa. Ele quer uma coexistência pacífica entre os dois povos, um sofrendo influência comunista e outro capitalista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ó, perceberam que é uma questão, né, que vai remeter lá do fim da Segunda Guerra Mundial, mas ela reverbera até os dias atuais, é uma questão de atualidade, bem cara de FUVEST. Por que, Jean, atualidade? Primeiro, é um fato que ocorreu faz muito pouco tempo. Outra, a Coreia do Norte, ela não desistiu, está produzindo arma nuclear para pressionar os Estados Unidos para realizar um acordo que diminua as sanções econômicas ao país norte-coreano e também os Estados Unidos não coloque ali o exército dentro do território norte-coreano, que não é bom para ninguém. O cara tem bomba atômica, os Estados Unidos entrando em outra guerra, o caos estabelecido na Ásia, nesse momento que o mundo vive, cara, não é bom para nenhuma das partes. Uma questão muito boa, se o aluno está antenado nas atualidades, ó, ele foi muito bem. Claro que tinha que ter um conhecimento, um embasamento histórico aí importante. Vamos dar uma olhada na questão e já vou trazer a minha resposta. Então bora lá, ó. Descreva o contexto histórico que ocorreu a Guerra da Coreia. Então você vai fazer os apontamentos dos fatos que culminou na Guerra da Coreia, no momento que a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, pensando na unificação, recebendo apoio dos socialistas soviéticos. A B fala, ó, caracterize a atual situação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, indicando para cada uma delas, então tá pedindo tanto Norte quanto Sul, o seu regime político, a sua organização econômica e sua postura diplomática. Questão muito boa, você tinha que organizar direitinho, colocar lá regime político, 2 pontos, Coreia do Norte, isso, Coreia do Sul, isso. Vamos ver minha resposta. Olha, A, com o objetivo de conter a ascensão dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, tá vendo que eu tô trazendo todo o resgate histórico. Este instituiu o Plano Marshall e a criação da OTAN. O Plano Marshall financiar as economias para se recuperarem pós-Segunda Guerra Mundial. A Ásia foi foco? Foi. Tanto a Coreia do Sul como o Japão. Olha aqui, ó, eu falo disso. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas buscou aumentar sua área de influência na Ásia, visto o Tratado de Paz e Cooperação assinado pelos Estados Unidos com o Japão. A União Soviética apoiou a República Norte-Coreana
a invadir a Coreia do Sul com o objetivo de anexar os dois territórios. Então eu trouxe o contexto histórico, a aproximação dos Estados Unidos com o Japão, então ali a área de influência, tá? Deixei bem claro. A criação da OTAN, de proteção, né? Ali dos países que estão do lado capitalista. Então, os soviéticos falaram o quê? O que vocês estão querendo? Eu quero treta, eu quero guerra, eu quero desestabilizar a região. Apoiou os norte-coreanos na invasão da Coreia do Sul. Tranquilo, né, pessoal? Dá para escrever, dá para tirar uma pontuação boa aqui. A B, aquilo que eu falei para vocês, ó. Regime político, organização econômica, postura diplomática. Deixava bem claro isso. E aí colocava a resposta, ó. Ditatorial na Coreia do Norte. Não é uma ditadura o regime político? Democrático, presidencialista na Coreia do Sul. Gente, era só ler. A Unesp foi mãe, era só ler a questão. Tava falando disso. Olha aqui, organização econômica. Socialismo na Coreia do Norte, capitalista na Coreia do Sul. Fácil também, o cara que leu interpretação de texto ele fazia. Agora aqui pedia uma análise mais profunda, ó. Isolamento político e econômico da Coreia do Norte imposto pelos Estados Unidos. Atualmente, tentativa de aproximação diplomática com os Estados Unidos, tendo o programa nuclear instrumento de pressão. Já a Coreia do Sul apresenta integração econômica com diversos países, forte investimento em desenvolvimento de tecnologia, que coloca a Coreia como um dos países mais estratégicos da Ásia. Jean, você não pôs aqui Coreia do Sul, mas tá claro aqui o que eu falei da Coreia do Sul. Curtiram essa questão? O que vocês acharam? Eu achei que foi suave, uma questão muito, muito boa, trazendo história e atualidades. O aluno tinha que fazer aí as relações. A próxima questão falava de divisão internacional do trabalho no século XX, a nova divisão internacional. Temos uma aula completa no Gabaritagel também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele vai mostrar um mapa diferentão. Você está vendo que tem duas setas aqui que mostram que são fluxos, né? Dá a impressão que são trocas, e como nós estamos falando de divisão internacional do trabalho, a gente está falando das funções que cada região determina nessa nova ótica do capital estabelecida no século XX. O mundo mudou, os países começaram a realizar as suas funções de acordo com aquilo que os Estados Unidos queria do lado capitalista e o que a União Soviética queria do lado socialista. Vamos para a questão que é o mapa, você tem que interpretar. Já tiramos um monte de informação, ó. A. Identifique e caracterize a regionalização socioeconômica representada no mapa. Então, o que o mapa fez? Como ele regionalizou isso? Você percebe que há uma diferença? Você percebe que ele rachurou, ele ilustrou, pintou áreas opostas. Deixou a Europa, a Oceania e aqui, ó, América do Norte, toda de verde. África, grande parte da Ásia, América Latina de laranja. Então ele está te passando uma intenção. Lembro você que o mapa ele tem uma intencionalidade. Aula de introdução à cartografia na plataforma. Tá vendo? Eu tô te mostrando que as questões estavam todas na plataforma. Então não tinha como você errar. Se você estudou, com certeza gabaritou. Por que Gabaritagel? Olha B. Descreva em linhas gerais os fluxos produtivos entre os dois grupos indicados no mapa. Unesp, sendo mãe. Já falou que tem dois antagônicos, né? Que tem uma disparidade ali em relação a fluxos produtivos. Fluxos produtivos, gente, também a gente fala bastante lá na aula de indústria, é aquilo que o país produz. Se o país é monocultura de exportação, commodity, ou se ele é produto de alta tecnologia. Beleza? Vamos lá, vamos ver. Olha, os mapas não estão divididos de acordo com a sua posição geográfica. Dá uma sapatada na cara do corretor.
Fala, eu manjo. Eu manjo. Proposta por Mercator ou Peters, mapas mais usuais. Então você fala para ele que, ó, isso aqui nos livros didáticos não aparece. Geralmente eles estão todos organizados de acordo com o Peters ou de acordo com o Mercator, mais o Mercator. No norte mostra os países ricos. Olha a intencionalidade aí, ou centrais. E no sul, os países pobres, emergentes, periféricos. Lindo. Eu analisei a intencionalidade do mapa. Olha a B. Agora dá uma apertadinha, mas você acertou, ó. É só saber da nova divisão internacional do trabalho. A troca comercial entre norte e sul apresenta grande disparidade. Falei para vocês? Então você já mostrou de novo pro cara que você manja. Um tópico frasal aqui, eu manjo, tá? Os países do norte são produtores e exportadores de produto com forte valor agregado e um setor bancário que financia as economias pobres e emergentes. Meu Deus! Que resposta! É aquela assim, humilhe a banca. A banca não vai nem terminar a sua correção se você escreveu isso. O setor financeiro e a questão do desenvolvimento de tecnologia, de patente. Se você falou de patente, ó, também tá certo. Não coloquei ali, mas você poderia colocar, tá correto. E os países do sul? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ó. Os países do sul, vamos lá, vivem de exportação de commodities agrícolas e minerais. E os produtos industrializados de baixo valor agregado. Não pode esquecer disso porque você tem a Ásia, né? E a Ásia é exportadora de bugigangas para o mundo todo. A China, o Camboja, o Vietnã, o Nepal. Tudo bem? Tranquilão? Vamos para mais uma, gostei. Também dava para acertar pelo menos algum pontinho ali da alternativa A. Essa é uma questão mais fácil. Tinha um comando mais fácil que é o comando CIT. Comando CIT é um comando o quê, pessoal? Direto. E olha aqui, são 2, não são 10, tá? Pelo amor de Deus, eu falei isso nas nossas aulas de revisão para Unesp, Fuvest, Unicamp. Ele traz um trecho aqui, blá, 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 blá. Mas olha aí, vai direto lá, para não perder tempo. Cite 2 grupos sociais da Amazônia que lutam pelos seus direitos de permanência na Terra. São 2 grupos que falam, essa terra é minha. Tá vendo? Uma questão de atualidades, uma questão que está sendo discutida na TV. Você liga lá, o governo não está contra os indígenas. Não é isso o cenário? Você não tem lá o índio lutando pela posse da terra, você não está tendo índios assassinados. Então você tem toda uma problemática que está sendo levantada nessa questão. E olha B. Apresente 2 motivos que justificam a permanência desses grupos sociais na Terra. Então fala assim, olha, você fica aí na Terra por conta disso e disso. Tudo bem? Viram? Essa é uma questão fácil, pessoal, não tinha como errar não. Olha lá, os grupos sociais são os indígenas e a população ribeirinha, os caboclos. Você poderia colocar ali os povos quilombolas, também não estaria errado. Os seringueiros, os extrativistas, eu te dei 2. Mas a justificativa é a mesma, tanto para os indígenas, população ribeirinha, seringueiro, o que for. Olha lá, a permanência desses povos em sua terra visa a preservação cultural desses grupos, já que possui uma relação de identidade com o lugar, sendo assim assegurado sua permanência pela justiça brasileira e pelos tratados internacionais. O que se justifica a preservação cultural? O que se justifica a relação com a identidade do lugar? O que se justifica a justiça brasileira, os tratados internacionais?
Linda essa questão. De novo, uma questão de atualidades. Está trazendo uma discussão muito pertinente hoje no cenário geográfico. Se levanta várias bandeiras da permanência desses povos na sua região, que toda essa região não seja explorada pelo capital de uma forma desenfreada, causando todo o desequilíbrio ambiental da região, que vai reverberar na vida desses grupos sociais. Bora pra lá, vamos mais uma, pessoal. Ai, meu Deus! Apareceu o terror de todo mundo que não estudou no Gabaritagel. Por quê? Pouca gente fala disso. Circulação geral da atmosfera. Então aqui está mostrando o mesmo desenho que eu fiz na aula. O mesmo desenho. Eu vou mostrar para vocês lá no Instagram, me segue lá, @profgeografia. Dá uma olhadinha aqui. As correntes ascendentes. O que acontece para ter uma corrente ascendente aqui, Jean? Você está na latitude 0 no Equador, grande quantidade de radiação solar. Aquece, evapora, sobe grande quantidade de ar com umidade. Chegando aqui, condensa e chove. Chove chuva, chove sem parar. É a formação da cúmulos nimbus. Isso aqui, gente, é uma nuvem cúmulos nimbus. Grande quantidade de precipitação na área tropical, aliás, na área equatorial, na região da Amazônia. Chove dia sim, dia sim. Se você está no Gabaritagel, você deve ter assistido o curso da Amazônia, que também está disponível aqui no YouTube de climatologia. Beleza? Tá, Jean, subiu ela, a umidade. Aí você tem que movimento de Coriolis. O movimento de deslocamento do ar proveniente do movimento de rotação da Terra. Aí, todo esse ar vai para essa direção aqui, resfriando. Então, ele resfria e desce. Vai descer aqui em latitude 30 graus e vai descer depois aqui em latitude 90 graus, porque quando ele desce aqui, depois ele ascende. Não com a mesma quantidade de umidade aqui da latitude 0, mas com uma determinada quantidade de umidade aí. Chovendo na latitude 60, tanto norte quanto sul. Tranquilo até aí? Quando eu tenho ar quente, eu tenho baixa pressão. Quando eu tenho ar frio, eu tenho alta pressão. A. Identifique as pressões atmosféricas de 0 e 30 graus. B. Fácil, hein? B. Explique a dinâmica da zona de convergência intertropical e indique uma consequência da sua atuação. Uma só. Uma consequência. Unesp é mãe. Olha, nas latitudes próximas a 0, aquilo que eu falei para vocês, tudo que é quente sobe, é baixa pressão. E nas latitudes próximas a 30 graus, tudo que é mais frio, desce alta pressão. Eu estou falando, gente, da zona de convecção, ar-condicionado, geladeira, é a mesma coisa. Olha B, a zona de convergência intertropical se encontra-se na proximidade com o Equador, sendo assim a área de grande evapotranspiração, decorrente da radiação perpendicular que atinge a região. O ar aquecido e úmido ascende, formando nuvens carregadas, provocando as chuvas convectivas. Expliquei e dei o exemplo que eles pediram, que é a consequência. Na minha opinião, dentro da parte de geografia, essa questão aqui e a próxima são as diferentonas, que a galera vai ter mais dificuldade. E você deve ter estudado, se não estudou, fica bravo. No Gabaritagel, essas aulas, tá tudo redondinho lá, tá? Nada de diferente. Bora para mais uma, que é a última questão. Vamos lá. Gráfico. A Unesp traz um gráfico aqui e ela vai falar do mecanismo de desenvolvimento limpo.
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, criado na Conferência de Quioto de 1997. Jeana, eu sei o que é a Conferência de Quioto, meu Deus do céu. Calma, gente. Nada mais é que o Protocolo de Quioto. E aí ele explica aqui, cara, olha isso. Ele está te explicando o que acontece. Vai colocando o lixo, vai soterrando o lixo, aí vai colocando uma camada de polietileno, né, para esse gás não escapar. Ah, tem um gás, Jean? Tem, o lixo em decomposição forma um gás. Aí ele coloca umas válvulas de escape aqui e vai coletar esse gás para a produção de energia. Dei a resposta, a Unesp deu a resposta no desenho. Aí olha aqui, identifique a estrutura esquematizada e cite um dos gases liberados pelo percolado. B. Apresente a principal meta do MDL e cite outra medida que, além de esquematizada, pode alcançar. Ô, Unesp mãe, hein? Vamos dar uma olhada? Tá feliz? Eu acho que você tá feliz, você vai por Inter-Unesp ano que vem. Olha, a imagem apresenta a formação de um aterro sanitário controlado, se controla a deposição, a quantidade de resíduos que vai ser aceito ali em cada área que está sendo soterrada para a produção de gás e para acelerar a decomposição da matéria orgânica, principalmente, que está ali soterrada. Nesse tipo de depósito ocorre a formação do metano. Pronto, tranquilo, decomposição de matéria orgânica, gente, fácil. Olha B. Mecanismo de desenvolvimento limpo é a prática sustentável. Está falando de clima, gente. Está falando de práticas de relação equilibrada entre o homem e o meio. Então é sustentável. Sendo assim, a adoção de práticas como reciclagem, compostagem, carros elétricos, reflorestamento, consumo racional de água reduziria a emissão, olha aqui, dos gases do efeito estufa. Se a tua resposta tá nesses paranauê aí, gente, tá tranquilo. E aí, o que acharam da prova? Eu gostei da prova. Uma outra questão deu uma fuvestiada, tá? Como a de zona de convergência intertropical, mas não era nada de fim de mundo para você, tá? Então, é um momento ali, ó, de ficar tranquilo, tá? Ó, é aquilo que eu falei, a banca analisa, vê, analisa, e aí fala, poxa, essa resposta é top, essa vai valer a nota total, e as outras respostas vão perdendo pontinhos. Lembro você, 0,1 no vestibular tão concorrido como o da Unesp, é tudo. Então, a única coisa que eu ficaria triste é ver as respostas em branco. Se não tiver em branco, cara, vamos junto que vai dar tudo certo. Então, ó, pra cima deles, pessoal, gabaritagel.com.br.